Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Sexta-feira. O corpo de Belry Firebroter havia sido levado para a funerária. Os talhos profundos e escuros sob o fundo branco do couro cabeludo, como os riscos deixados no gelo pelos patins, ficaram escondidos sob a espessa floresta de cabelos. Frio, descorado e vazio, o corpo, novamente vestido com a camisa e a calça do jantar de aniversário de casamento, estava deitado numa sala, à meia luz e ao som de uma música suave. Uma maquiagem discreta havia devolvido à sua pele um brilho semelhante ao que ela tinha em vida. Era quase como se ele estivesse dormindo, mas não exatamente. Os dois irmãos de Belry, a sua viúva e os 4 filhos foram se despedir do morto na véspera do enterro. Até o último minuto, Mary ficou indecisa, sem saber se devia permitir que todos os filhos fossem ver os restos mortais do pai. Declan era um garoto sensível, propenso a pesadelos. Foi quando ela ainda estava às voltas com tal indecisão, na tarde de sexta-feira, que aconteceu um contratempo. Colin, pombinho, Wall resolveu ir se despedir de Belry também. Mary, em geral dócil e cordata, achou que aquilo era um pouco excessivo. Falando com Tessa pelo telefone, a sua voz foi ficando mais estridente. E, de repente, ela recomeçou a chorar, dizendo que ela não tinha planejado um velório convencional para Belry, que aquilo era coisa de família. Desfazendo-se em desculpas, Tessa replicou que compreendia perfeitamente e, então, foi explicar a história ao marido, que mergulhou num silêncio magoado, mortificado. Tudo o que ele queria era ficar a sós junto ao corpo de Belry e prestar uma homenagem silenciosa a um homem que havia ocupado um lugar muito especial na sua vida. Tinha despejado nos ouvidos de Belry verdades e segredos que jamais confiara a nenhum outro amigo, e aqueles olhinhos castanhos, brilhantes como os de um rouxinol, nunca deixaram de olhá-lo de um jeito amável e caloroso. Belry foi o melhor amigo que Colin teve na vida. Com ele, vivenciou um tipo de camaradagem masculina que jamais havia encontrado antes de vir morar em Pagford e que, tinha certeza, nunca mais voltaria a encontrar. O fato de alguém como ele, que se sentia um esquisitão meio excluído, para quem a vida era uma luta diária, ter conseguido ficar amigo daquele eterno otimista, tão animado e popular, sempre lhe parecerá um pequeno milagre. Armou-se então do que lhe restava de dignidade. Decidiu não guardar mágoa de Mary e passou o resto do dia pensando que Belry teria de certo ficado espantado e entristecido com aquela atitude da esposa. A uns 4 quilômetros de Pagford, num charmoso chalé chamado Smith, Gavin Hughes tentava lutar contra uma depressão que ia ficando cada vez mais intensa. Mary tinha ligado um pouco mais cedo. Com uma voz que tremia sob o peso das lágrimas, ela lhe contou que todos os filhos haviam contribuído com ideias para o funeral do dia seguinte. Sioba, que vinha cultivando um girassol que ela mesma tinha plantado, ia cortá-lo para pôr em cima do caixão. Todos os 4 escreveram cartas, que seriam enterradas com o pai. Mary também escreveu uma e ia botá-la no bolso da camisa do marido, junto do seu coração. Gavin desligou o telefone horrorizado. Não queria saber das cartas dos filhos de Belry, nem do tal girassol que vinha sendo cultivado há tanto tempo, mas essas coisas não lhe saíam da cabeça enquanto ele comia uma lasanha, sentado sozinho ali na mesa da cozinha. Embora fosse capaz de qualquer coisa para evitar lê-la, continuava tentando imaginar o que Mary teria dito na carta que escreveu. No quarto, um terno preto coberto pelo plástico da lavanderia estava pendurado como um hóspede indesejado. Se ficou agradecido pela honra que a viúva lhe concedeu, reconhecendo publicamente como uma das pessoas mais chegadas àquele indivíduo tão popular que era Belry. Há muito que essa gratidão havia sido suplantada pelo medo. Ali, lavando os talheres e o prato na pia da cozinha, Gavin pensou que simplesmente adoraria não comparecer ao enterro. Já a ideia de ir velar o corpo do amigo morto era coisa que não lhe passou e nunca lhe passaria pela cabeça. Ele e Kai tinham brigado feio na véspera. Desde então, não voltaram a se falar. Tudo começou quando a moça lhe perguntou se queria que ela fosse ao enterro com ele. Claro que não, respondeu Gavin, sem conseguir se conter. Ao ver a expressão do seu rosto, soube de imediato que ela tinha entendido. Claro que não. As pessoas vão achar que somos um casal.
Claro que não. Por que eu iria querer você ali comigo? E, embora esses fossem exatamente os seus sentimentos, o rapaz tentou consertar as coisas. Quer dizer, você nem conhecia Belry, não é mesmo? Acho que ficaria meio esquisito, não acha? Mas Kai não se deu por satisfeita. Tentou pressioná-lo, fazê-lo dizer exatamente o que sentia por ela, o que pretendia, que futuro imaginava para os dois. Gavin rebateu as investidas da moça com todas as armas de que dispunha no seu arsenal. Foi ora obtuso, ora evasivo e até pedante, pois é incrível como se pode obscurecer uma questão emocional aparentando buscar a exatidão. Até que ela o mandou embora. Ele obedeceu, mas sabia que aquilo não era o fim. Seria querer demais. O seu reflexo na janela da cozinha se mostrava triste e abatido. O futuro que a morte havia roubado a Belry parecia pesar sobre a sua própria vida como um gigantesco penhasco. Gavin estava se sentindo inconveniente e culpado, mas continuava desejando que Kai voltasse para Londres. Anoiteceu em Pagford, e, lá na antiga casa paroquial, Parminder Javanda examinava o próprio guarda-roupa, perguntando-se o que deveria usar na despedida de Belry. Tinha vários vestidos e terninhos escuros, mas nenhum deles seria apropriado. E ela continuava olhando as roupas penduradas, inteiramente indecisa. Use um sari. Shirley Mollison vai ficar irritadíssima. Ande, use um sari. Que besteira pensar isso. Era uma ideia louca, que não tinha nada a ver. Mas o pior era pensar aquilo como se estivesse ouvindo a voz de Belry. Belry estava morto. Parminder já tinha suportado 5 dias de profunda tristeza, e, no dia seguinte, iam sepultá-lo debaixo da terra. Essa perspectiva lhe parecia bem desagradável. Sempre detestou a ideia de enterrar alguém, de um corpo ficar deitado lá no fundo, intacto, apodrecendo aos poucos, devorado por vermes e moscas. O costume sikh era cremar os mortos e atirar as suas cinzas em água corrente. Deixou os olhos vagarem pelas roupas no armário, mas eram os saris, usados nas festas de casamento da família e nas reuniões lá em Birmingham, que acabavam sempre chamando a sua atenção. Porque aquela vontade maluca de usar um deles parecia algo tão estranhamente exibicionista. Estendeu a mão para tocar as dobras do seu favorito, um sari azul escuro com dourado. Parminder tinha usado aquele traje pela última vez na festa de Ano Novo dos Firebroter, no dia em que Belry tentou lhe ensinar dança de salão. Sem muito sucesso, diga-se de passagem, principalmente porque ele próprio não era lá muito bom no swing. Ela, porém, lembrava-se de ter rido como poucas vezes rira na vida, loucamente, sem conseguir se controlar, daquele jeito que já vira mulheres bêbadas rirem. Os saris são elegantes, femininos e indulgentes com relação às formas da meia-idade. A mãe de Parminder, que já estava com 82 anos, vestia-se assim diariamente. Mas ela própria não tinha muito o que disfarçar, pois continuava esbelta como aos 20 anos. Mesmo assim, pegou aquele cote de tecido comprido e macio, botou-o diante do hobby, deixando que caísse até o chão e acariciasse os seus pés descalços, e ficou observando os delicados bordados que cobriam a sua barra. Usar aquele traje seria uma espécie de brincadeira entre ela e Belry, como a história da casa com cara de vaca e todas as coisas engraçadas que ele dizia a respeito de Howard quando os dois saíam daquelas reuniões intermináveis e cheias de hostilidades. Parminder sentia um peso terrível no peito, mas o guru Granth Sahib não exortava amigos e parentes dos mortos a não manifestar tristeza, e sim comemorar a reunião do ente querido com Deus. Num esforço para impedir aquelas lágrimas traiçoeiras de aflorarem, começou a entoar em silêncio a oração da noite, o Kirtan Soila. Amigo meu, saiba que este é o momento oportuno para servir aos santos, para obter benefícios divinos neste mundo e viver em paz e conforto no outro. Dia e noite, a vida vai ficando mais curta. O mente, encontre o guru e tudo se resolverá. Deitada na cama, no escuro do quarto, Sukhinder sabia exatamente o que cada membro da família estava fazendo. Logo abaixo dela, ouvia-se o murmúrio distante da televisão, pontuado pelo riso abafado do irmão e do pai, que assistiam a um programa cômico que passava nas noites de sexta-feira. Podia também distinguir a voz da irmã mais velha, conversando com seus inúmeros amigos pelo celular. Mais perto, estava a mãe, remexendo no armário embutido do outro lado da parede. A garota havia fechado as cortinas e posto, na parte inferior da porta, aquele protetor que mais parecia uma cobra. Aquela cobra dificultava a abertura da porta, avisando-a se alguém quisesse entrar, já que o seu quarto não tinha chave. Mas tinha certeza de que ninguém viria até ali. Ela estava onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Ou pelo menos era o que todos achavam. Sukhinder tinha acabado de realizar um dos seus rituais diários mais assustadores. Abrir a página do Facebook e excluir mais uma postagem de um remetente desconhecido. Assim que ela bloqueava a pessoa que a andava bombardeando com aquelas mensagens, surgia um novo perfil e começava tudo de novo. Nunca sabia quando elas iam aparecer. Hoje foi uma foto em preto e branco, a reprodução de um cartaz de circo do século XIX, que apresentava como uma das suas atrações a verdadeira mulher barbada. La véritable femme à Barbie, Miss Anne Jones Elliot. Era a foto de uma mulher de vestido de renda, com um cabelo preto bem comprido e uma barba e um bigode exuberantes.
A garota estava convencida de que era Bola Wall quem lhe mandava aquelas coisas, embora pudesse perfeitamente ser qualquer outra pessoa. Danny Tully e os seus amigos, por exemplo, que ficavam fazendo um géreo, nidos meio simiescos sempre que ela falava inglês. Aqueles ali agiriam da mesma forma com quem quer que tivesse a sua cor de pele. Alunos morenos eram coisa rara na Vinterdon. Ela ficava humilhada, sentindo-se uma idiota, principalmente porque o Sr. Garry nunca brigava com eles. Na verdade, fingia que não estava ouvindo ou que só ouvia o barulho que vinha do fundo da sala. Talvez ele também achasse que Sukhinder Kaur Javanda era uma macaca peluda. Ficou deitada ali na cama, por cima das cobertas, desejando com todas as suas forças estar morta. Se conseguisse cometer suicídio usando apenas a própria vontade, faria isso sem qualquer hesitação. Uma morte como a do Sr. Firebroter. Porque não podia acontecer com ela. Melhor ainda, porque os dois não podiam trocar de lugar. Niamh e Siobhan teriam o pai de volta, e ela, Sukhinder, poderia simplesmente ingressar no plano do não existir, sumir, desaparecer. A aversão que sentia por si mesma era como uma roupa de urtigas que pinicava e queimava por todo lado. Precisava sempre da maior força de vontade para aguentar, para ficar imóvel, para não sair correndo e fazer a única coisa que poderia ajudar. Para agir, tinha de esperar que a família inteira já estivesse na cama. Mas que agonia ficar deitada ali daquele jeito, ouvindo a própria respiração, consciente do peso inútil do próprio corpo feio e repulsivo no colchão. Gostava de pensar em afogamento, num mergulho em água fria e esverdeada, e na sensação de ser lentamente empurrada para o nada. A grande hermafrodita fica sentada ali, quieta, imóvel, deitada no escuro. Sentiu a vergonha percorrer todo o seu corpo, como uma erupção ardida. Nunca tinha ouvido aquela palavra até Bola Wall utilizá-la quarta-feira, na aula de matemática. Por conta própria, não conseguiria descobrir o que ela queria dizer, pois era disléxica, mas não ia precisar fazer isso porque ele teve a gentileza de explicar tudinho. A mulher homem peluda. Ele era pior que Danny Tully, cujas piadinhas eram sempre as mesmas. A língua malévola de Bola Wall preparava uma tortura novinha em folha, e feita sob medida, cada vez que ela aparecia na sua frente. E ela não tinha como tapar os ouvidos. Cada uma das suas piadas, cada um dos seus xingamentos ficavam gravados na memória da garota, encrustados ali, como nada que prestasse jamais ficava. Se tivesse uma prova sobre as expressões que ele já havia usado, tiraria o primeiro a da sua vida. Peito e bigode. Hermafrodita. Burra barbada. Peluda. Burra e gorda. Sem graça e desajeitada. Preguiçosa, segundo a mãe, cujas críticas e irritação desabavam sobre ela diariamente. Um pouco lerda, segundo o pai, que dizia essas palavras de um jeito afetuoso. Isso, porém, não chegava a abrandar o seu completo desinteresse. Ele podia se dar ao luxo de tolerar as suas notas baixas, afinal, tinha Jasvan e Raspal, que eram sempre os primeiros da turma em todas as matérias. Tadinha da Riz, dizia ele, sem maior interesse, depois de passar os olhos pelo boletim da filha. Mas a indiferença do pai ainda era preferível à raiva da mãe. Parminder parecia incapaz de compreender ou aceitar a ideia de ter gerado um filho que não fosse brilhante. Se algum professor sugerisse, por menos que fosse, que Sukhinder devia se esforçar mais, a médica se agarrava a isso com unhas e dentes, com ar triunfante. Sukhinder desanima com facilidade e precisa acreditar mais na própria capacidade. Está vendo só? A professora está dizendo que você não se esforça, Sukhinder. Com relação à única matéria em que ela conseguiu ficar no segundo nível, informática, como Bola Wall não era da mesma turma, ela às vezes tomava coragem e levantava a mão para fazer uma pergunta qualquer. Parminder se limitou a dizer, em tom de descaso: com todo esse tempo que vocês passam na internet, acho incrível você não ter ficado no nível 1. Nunca lhe passou pela cabeça contar aos pais essas histórias de grunhidos de macaco, da interminável torrente de maldades de Stuart Wall. Isso equivaleria a confessar que não era só a sua família que a via como alguém inferior aos outros, alguém que não prestava para nada. E, de qualquer jeito, Parminder era amiga da mãe de Stuart Wall. Às vezes, a garota se perguntava se Bola não se preocupava com essa relação de amizade, mas chegou à conclusão de que ele sabia que ela não contaria nada. Stuart Wall percebeu a sua covardia, assim como percebeu o péssimo conceito que ela fazia de si mesma, e era capaz de juntar tudo isso para fazer Andrew Price rir. Houve um tempo em que Sukhinder ficou meio interessada em Andrew Price, mas isso foi antes de compreender que era feia demais para se interessar por quem quer que fosse, antes de compreender que era esquisita e ridícula. Ouviu as vozes do pai e de Raspal, que iam ficando mais altas à medida que os dois subiam a escada. O riso do irmão soou bem forte exatamente diante da sua porta. Olhem a hora. Ouviu a mãe dizer lá do quarto dela. Ele já devia estar na cama, Vikram. A voz do pai lhe chegou ali do corredor, bem de perto, alta e calorosa. Ah, está dormindo. Riz? Aquele era o seu apelido de criança, que o pai lhe dera por ironia. Jasvan era 10, e ela, um bebê tristonho, que raras vezes sorria, virou Riz, diminutivo de risadinha. Não, respondeu Sukhinder.
Acabei de deitar. Bom, talvez lhe interesse saber que o seu irmão aqui. Mas o que Raspal tinha feito foi abafado pelos gritos de protesto e pelos risos do garoto. Ela ouviu Vikram se afastar, sempre implicando com o filho. Esperou então que a casa inteira ficasse em silêncio. Aferrava-se à perspectiva do seu único consolo como teria se agarrado a uma boia, e ficou esperando até todos irem se deitar. E, durante esse tempo de espera, lembrou-se de uma noite, pouco tempo atrás, depois de um dos treinos de remo, quando iam andando no escuro até o estacionamento, que ficava perto do canal. A gente fica tão cansada depois de remar. Os músculos dos braços e da barriga doem, mas é uma dor boa. Sempre dormia muito bem depois de remar. Lá pelas tantas, Cristal, que vinha ao lado dela, um pouco mais atrás que o resto do grupo, a chamou de Pac idiota. Foi assim mesmo, do nada. Todo mundo estava fazendo a maior bagunça com o Sr. Faibroter. Cristal achou que estava sendo engraçada. Usava porra como se fosse uma vírgula e parecia não ver diferença entre uma coisa e outra. Naquele momento, disse Pac como poderia ter dito boba ou burra. Sukhinder percebeu que tinha desmontado e começou a sentir aquele calor tão conhecido no estômago. O que foi que você disse? O Sr. Firebroter se virou para encarar Cristal. Nenhuma das garotas jamais o tinha visto zangado assim antes. Nada demais, respondeu ela, meio assustada, meio desafiadora. Tava só brincando. Ela sabe que eu tava brincando, né? Perguntou, virando-se para Sukhinder, que, intimidada, balbuciou uma resposta afirmativa. Nunca mais repita essa palavra. Todas sabiam como ele gostava de Cristal. Todas sabiam que ele tinha pagado do próprio bolso para ela poder viajar com a equipe algumas vezes. Ninguém ria mais alto que o Sr. Firebroter das piadas que ela contava. Cristal podia ser muito engraçada. Continuaram andando, e todo mundo ficou muito sem jeito. Sukhinder tinha medo de olhar para Cristal. Estava se sentindo culpada, como sempre, aliás. Quando estavam chegando perto da caminhonete, Cristal disse, "Tava brincando, viu?" E falou tão baixinho que nem o Sr. Firebroter ouviu. E Sukhinder logo tratou de responder, "Eu sei." Bom, e... desculpa, tá. As palavras saíram tão abafadas que Sukhinder achou melhor fingir que não tinha ouvido nada. Mas aquilo lavou a sua alma. Restaurou a sua dignidade. No caminho de volta para Pagford, foi ela que começou a cantar, pela primeira vez, a tal música que era o amuleto da equipe e pediu a Cristal para fazer a parte de Jay-Z. Aos poucos, bem devagarinho, a sua família acabou finalmente indo se deitar. Jasvan passou um tempão no banheiro, fazendo uma barulheira danada. A garota esperou até a irmã terminar de se arrumar, os pais pararem de conversar no quarto, a casa ficar silenciosa. Pronto, agora, não tinha mais perigo. Sentou na cama e tirou a gilete de um furo na orelha do velho coelhinho de pelúcia. Tinha roubado essa lâmina do estoque que o pai guardava no armário do banheiro. Levantou e, tateando, pegou a lanterna que ficava na estante. Apanhou também um punhado de lenços de papel e foi para o outro lado do quarto, para aquele cantinho arredondado formado por um dos torreões da casa. Sabia que, ali, a luz ficaria protegida e não poderia ser vista pelas frestas da porta. Sentou no chão, com as costas apoiadas na parede, arregaçou a manga da camisola e, à luz da lanterna, examinou as marcas deixadas pela sua última sessão. Ainda eram bem visíveis, como riscas escuras no seu braço, mas já estavam cicatrizando. Com um estremecimento de medo, que era um alívio abençoado naquele mundinho restrito do seu sofrimento, posicionou a gilete mais ou menos na metade do braço e cortou a própria carne. Foi uma dor quente, aguda, e logo o sangue começou a brotar. Depois de fazer um corte pouco acima da parte interna do cotovelo, ela o cobriu com os lenços de papel, para evitar que o sangue escorresse e manchasse a camisola ou o tapete. 1 ou 2 minutos mais tarde, Sukhinder fez outro corte, agora na horizontal, junto ao anterior, como os degraus de uma escada, e, mais uma vez, parou para estancar o sangue. A gilete eliminava a dor daqueles pensamentos assustadores e a transformava numa ardência animal de nervos e pele. Cada corte era um alívio, uma libertação. Finalmente, ela limpou a gilete e verificou se estava tudo certo ao seu redor. Os talhos em interseção sangravam e doíam tanto que as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Precisava dormir, se a dor deixasse, mas tinha de esperar uns 10 a 20 minutos, até os cortes mais recentes pararem de sangrar. Ficou sentada ali, com os joelhos encolhidos. Fechou os olhos molhados e se recostou na parede sob a janela. Parte do ódio que sentia por si mesma tinha ido embora junto com o sangue. A sua mente começou a vagar, e Sukhinder pensou em Gaia Baldwin, a aluna nova que, de forma tão inexplicável, parecia ter gostado dela. Gaia poderia ter ficado amiga de quem quisesse, com a aparência que tinha e aquele sotaque de Londres, mas sempre vinha para perto de Sukhinder, tanto na hora do almoço quanto no ônibus escolar, coisa que a garota não conseguia entender. Dava até vontade de perguntar a Gaia que brincadeira era aquela. Todo dia, achava que a aluna nova ia perceber que ela, Sukhinder, peluda feito uma macaca,
lerda e burra, era alguém que devia ser desprezado e xingado. Com toda a certeza, ela logo ia descobrir que tinha se enganado e, como sempre, Sukhinder ficaria sozinha, restando-lhe apenas a piedade entediada das suas amigas mais antigas, as gêmeas Firebroter. Sábado. Sábado. Capítulo 1. Por volta das 9 horas da manhã, já não havia mais onde estacionar na Church Hall. Várias pessoas, vestidas de cores escuras, passavam, sozinhas, aos pares e em grupos, de um lado a outro da rua, convergindo, como punhados de limalha de ferro atraídos por um ímã, para São Miguel e Todos os Santos. O passeio calçado que levava às portas da igreja foi ficando cheio de gente e, de repente, transbordou. Os que não couberam mais naquele espaço se espalharam em meio às sepulturas, procurando lugares seguros para ficar ali, entre as lápides, temendo pisar nos mortos, mas, mesmo assim, evitando se distanciar muito da entrada do templo. Ninguém tinha dúvidas de que não haveria bancos suficientes para toda aquela gente que viera dizer adeus a Belry Firebroter. Os seus colegas do banco, reunidos perto do mais extravagante dos túmulos da família Svetlov, adorariam que o augusto representante da matriz fosse embora e levasse consigo a sua conversa mole e as suas piadinhas infames. Lauren, Holly e Jennifer, integrantes da equipe de remo, separaram-se dos pais e se juntaram à sombra dos raminhos esponjosos de um teixo. Alguns membros do conselho, formando um grupo heterogêneo, conversavam com ar solene bem no meio do caminho. Um punhado de cabeças calvas e óculos de lentes grossas, outro de chapéus de palha pretos e colares de pérolas cultivadas. Uns homens dos clubes de squash e de golfe cumprimentavam-se discretamente. Velhos amigos da universidade reconheciam-se de longe e tratavam de se reunir. E, no meio disso tudo, circulava o que parecia ser praticamente toda a população de Pagford, envergando as suas roupas mais bonitas e mais escuras. O ar zumbia com aquelas conversas murmuradas, e os rostos se moviam, espiando, esperando. O casaco de lã cinza de Tessa Wall, o melhor que ela possuía, estava tão apertado nas cavas que ela não conseguia erguer os braços além da altura do peito. Parada ao lado do filho, num dos lados do passeio, cumprimentava os conhecidos com um sorrisinho triste e um aceno, mas, bem baixinho, quase sem abrir a boca para que ninguém pudesse perceber, continuava a discutir com Bola. Pelo amor de Deus, Stu. Ele era o melhor amigo do seu pai. Pelo menos desta vez, mostre alguma consideração. Ninguém me avisou que essa merda ia demorar tanto. Você disse que lá pelas 11h30 já teria acabado. Veja como fala. Eu disse que devíamos sair da igreja por volta das 11h30. O que me fez acreditar que estaria acabado? Não é verdade. Aí marquei de encontrar com o Arf. Mas você não pode deixar de ir ao enterro. O seu pai é um dos que vão carregar o caixão. Ligue para a Arf e diga que o encontro de vocês vai ter que ficar para amanhã. Amanhã ele não pode. Além disso, eu não trouxe o celular. Pombinho disse que era para não trazer o celular para a igreja. Não chame o seu pai de Pombinho. Ligue para a Arf do meu, disse Tessa, enfiando a mão no bolso. Não sei o telefone de cor, replicou Bola, o que era uma mentira deslavada. Na véspera, Tessa e Colin jantaram sem o filho, pois ele tinha ido de bicicleta para a casa de Andrew, onde iam fazer o tal trabalho de inglês. Pelo menos, foi essa a história que Bola contou para a mãe, e ela fingiu acreditar. Na sua opinião era perfeito não ter o garoto por perto, porque, assim, ele não poderia aborrecer o pai. Mas ao menos ele estava usando o terno novo que a mãe tinha comprado em Yarville. Na terceira loja em que entraram, Tessa perdeu a paciência. Todas as roupas que Bola experimentava o deixavam parecendo um espantalho, desengonçado e malajambrado, e ela acabou achando que ele estava fazendo aquilo de propósito. Que, se quisesse, poderia preencher aquele terno de uma forma mais conveniente. SHH! Exclamou Tessa, por pura precaução. Bola não estava dizendo nada, mas Colin vinha chegando, trazendo consigo Javanda. Naquele estado de agitação em que se encontrava, ele parecia estar confundindo a função de carregador do caixão com a de mestre de cerimônias e foi-se postar junto aos portões para receber os que chegavam. Parminder tinha um ar sombrio e abatido naquele sari, com os filhos enfileirados às suas costas. Já Vikram, de terno escuro, parecia um artista de cinema. A poucos metros das portas da igreja, Samantha Mollison, parada ao lado do marido, olhava o céu claro e esbranquiçado e pensava em todo aquele sol desperdiçado por cima do teto de nuvens. Estava se recusando a ser expulsa do caminho calçado, por mais que isso obrigasse várias senhoras idosas a resfriar os pés pisando na grama. Os seus sapatos de verniz de salto alto poderiam afundar na terra macia e acabar imundos. Quando algum conhecido os cumprimentava, Miles e Samantha respondiam com simpatia. Mas os dois não estavam se falando. Tinham brigado na véspera. Uma ou outra pessoa perguntou por Lexi e Libby, que, em geral, vinham passar o fim de semana em Pagford. Desta vez, porém, as duas tinham ido para a casa de amigas. Samantha sabia que o marido sentia falta delas,
pois adorava posar de pátria famílias em público. Ocorreu-lhe até, num gratificante ímpeto de fúria, que o marido talvez pedisse a ela e às meninas que posassem com ele para a foto dos panfletos de propaganda eleitoral. Adoraria lhe dizer o que achava dessa ideia. Dava para perceber que Miles estava espantado com a quantidade de gente que tinha vindo até ali. Com toda a certeza, lamentava não desempenhar um papel de destaque no serviço fúnebre que ia começar. Com um público tão grande de eleitores potenciais, aquela seria uma excelente oportunidade de lançar uma campanha subreptícia para ocupar a vaga de Belry no conselho. Samantha decidiu não se esquecer de fazer uma alusão sarcástica a tal oportunidade perdida na primeira ocasião favorável. Gavin! Exclamou Miles, ao ver surgir aquela cabeça miúda e alourada, tão familiar. Ah, oi, Miles. Oi, Sam. A sua gravata preta, novinha, reluzia em contraste com a camisa branca. Sob os olhos, ele tinha umas bolsas arroxeadas. Samantha ficou na ponta dos pés para que o rapaz não tivesse como evitar lhe dar 2 beijos no rosto e sentir o seu perfume de almíscar. Quanta gente, não é mesmo? Observou Gavin, olhando ao seu redor. Gavin vai segurar uma das alças do caixão, disse Miles à esposa, exatamente do mesmo jeito que teria anunciado que uma criança pequena e não muito promissora tinha ganhado um vale-presente de uma livraria como prêmio pelos seus esforços. Na verdade, ele ficou um tanto surpreso quando o sócio mencionou que tinha merecido aquela honra. Havia de certa forma imaginado que ele e Samantha seriam convidados de destaque no serviço fúnebre, cercados por uma aura de mistério e importância, já que haviam presenciado aquela morte. Teria sido um belo gesto se Mary, ou alguém que lhe fosse mais próximo, houvesse lhe pedido para fazer uma das leituras ou dizer algumas palavras, pois, com isso, estariam reconhecendo que ele tinha desempenhado um papel considerável nos últimos momentos de Belry. Samantha, porém, fez questão de demonstrar que a escolha de Gavin não a surpreendia absolutamente. Você e Belry eram bem próximos, não eram, Gav? O rapaz fez que sim com a cabeça. Estava se sentindo aflito e meio enjoado. Dormiu muito mal à noite, teve pesadelos e acordou de madrugada. No primeiro deles, deixava cair o caixão, e o corpo de Belry se estatelava no chão da igreja. No outro, perdia a hora. Faltava o enterro e, quando chegava a São Miguel e Todos os Santos, encontrava Mary sozinha, no cemitério, lívida e furiosa, dizendo-lhe, aos berros, que ele tinha estragado tudo. Não sei exatamente onde deveria ficar, disse Gavin, olhando ao seu redor. Nunca fiz isso antes. Não tem mistério, rapaz, replicou Miles. Na verdade, só há uma única regra, não deixar cair nada. Ah! Aquela risadinha de adolescente fez um estranho contraste com a voz profunda que havia dito a frase. Nem Gavin, nem Samantha sequer sorriram. Colin Wall se destacava em meio àquela massa de corpos. Para Samantha, a figura comprida e desajeitada do marido de Tessa, com aquela testa alta e cheia de bossas, sempre lembrava o monstro de Frankenstein. Ah, aqui está você, Gavin, disse ele. Acho que deveríamos ficar mais perto. Logo eles estão chegando. Claro, replicou o rapaz, aliviado por receber algum comando. Colin, disse Miles, fazendo um aceno de cabeça. Ah, olá, respondeu o outro todo afobado, e logo se afastou, abrindo caminho por entre a multidão ali presente. Samantha percebeu mais um movimento nas proximidades e ouviu a voz de trovão de Howard. Com licença. Ah, desculpe, estou tentando chegar perto da família. As pessoas foram se afastando, para evitar aquela barriga, e a figura de Howard se revelou, imensa, num sobretudo de veludo. No seu rastro, surgiram Shirley e Maureen. A primeira, discreta e elegante, estava de azul marinho. A segunda, descarnada como uma ave de rapina, usava um chapéu com um véuzinho preto. Olá, disse Howard, dando 2 beijos estalados nas bochechas da nora. Como vai, Sammy? A resposta de Samantha se perdeu numa estranha movimentação que se espalhou por a toda parte. As pessoas começavam a recuar para deixar a passagem livre, não sem uma certa disputa, pois ninguém parecia disposto a abrir mão do seu direito a um lugar perto da entrada da igreja. Quando a multidão se dividiu em 2, membros de algumas famílias apareceram nas bordas dos grupos como umas tantas sementes isoladas. Samantha avistou os Javanda, uns rostos cor de café no meio daquela brancura toda. Vikram, absurdamente lindo no seu terno escuro. Parminder de Sari, por que tinha se vestido assim? Será que não sabia que, com isso, estava entregando o jogo de bandeja para Howard e Shirley? E, ao lado dela, Tessa Wall, baixinha e gorducha, com um casaco cinzento que ela mal conseguia abotoar. Mary Firebroter e os filhos vinham andando lentamente pelo passeio, a caminho da igreja. Mary estava terrivelmente pálida e parecia vários quilos mais magra. Será que alguém podia emagrecer tanto assim em 6 dias? Estava de mãos dadas com uma das gêmeas e tinha o outro braço passado nos ombros do caçula. O mais velho, Fergus, vinha logo atrás. A viúva andava olhando fixo para a frente, com a boca delicada bem contraída. Mais atrás vinham outros membros da família.
O cortejo passou pela soleira da porta e desapareceu no interior sombrio da igreja. De imediato, todos os presentes se dirigiram para as portas, o que provocou um deplorável congestionamento. Os Mollison se viram entalados na passagem junto com os Javanda. Por favor, Dr. Javanda, bradou Howard e, com um gesto, convidou o cirurgião a entrar primeiro. Tratou, porém, de usar o seu volume avantajado para impedir que qualquer outra pessoa passasse à sua frente e foi entrando atrás de Vikram, deixando que ambas as famílias o seguissem. Um tapete azul royal cobria toda a extensão do corredor central, da São Miguel e Todos os Santos. Estrelas douradas reluziam no teto abobadado da igreja, e placas de cobre refletiam a luz que vinha dos lustres pendentes. Os vitrais das janelas eram elaborados, com cores deslumbrantes. Bem no meio da nave, do lado direito, o próprio arcanjo, envergando uma armadura de prata, olhava o templo lá da maior de todas as janelas. Dos seus ombros saíam asas recurvadas de um azul celeste. Com uma das mãos, empunhava uma espada e, com a outra, segurava os 2 pratos dourados de uma balança. Um dos seus pés, calçados de sandálias, estava apoiado nas costas de um satanás com asas de morcego, uma figura toda em tons de cinza escuro que se contorcia, tentando se levantar. A expressão do santo era serena. Howard parou na altura onde estava o arcanjo e, com um gesto, indicou o banco à esquerda para o seu grupo. Vikram virou-se para o lado oposto. Enquanto os outros Mollison e Maureen iam entrando para se sentar no tal banco, Howard permaneceu plantado no tapete azul royal. Quando Parminder passou por ele, disse: "Que horror tudo isso! Beori, que choque terrível!" "É", replicou ela, com ódio. "Sempre acho que essas roupas aí devem ser confortáveis." "São mesmo", prosseguiu ele, indicando o sari com um gesto de cabeça. A médica não respondeu, limitando-se a se instalar ao lado de Jasva. Howard também se sentou, formando uma prodigiosa barreira que vedava a entrada daquele banco a quem quer que ainda pudesse chegar. Os olhos de Shirley estavam pregados nos próprios joelhos, em sinal de respeito, e, com as mãos postas, ela parecia rezar. Na verdade, porém, estava ruminando aquele breve diálogo entre o marido e Parminder. Shirley pertencia a um setor de Pagford que lamentava em silêncio que a antiga casa paroquial, construída há muito tempo para ser a residência de um vigário da chamada Alta Igreja, um sujeito com bastas suíças que dispunha de toda uma criadagem de avental engomado, fosse agora a casa de uma família de hindus. Ela nunca conseguiu entender muito bem qual era a religião dos Javanda. Achava que se ela e Howard fossem ao templo, à mesquita ou sabe-se lá que tipo de lugar de culto eles frequentavam, seriam de certo obrigados a cobrir a cabeça, tirar os sapatos ou coisa do gênero. Caso contrário, seriam objeto de sérios protestos. E, no entanto, Parminder não via problema em exibir o seu sari na igreja. E não era que ela não tivesse roupas normais, pois se vestia como qualquer um deles diariamente. O que a deixava irritada era essa história de 2 pesos, 2 medidas. Nem passava pela cabeça da médica o desrespeito assim demonstrado para com a religião deles, por extensão, para com o próprio Beori Faibroter, de quem, supostamente, ela tanto gostava. Shirley desfez o gesto das mãos postas, ergueu a cabeça e dedicou toda a sua atenção aos trajes das pessoas que passavam e à quantidade e ao tamanho das coroas que haviam sido enviadas. Algumas tinham sido dispostas junto à mesa do altar. Shirley localizou a do conselho. Ela e o marido foram os responsáveis pela arrecadação do dinheiro para comprá-la. Era uma grande coroa redonda, no estilo tradicional, de flores azuis e brancas, as cores das armas de Pagford. Mas tanto as suas flores quanto todas as demais ficavam ofuscadas diante do remo em tamanho natural feito de crisântemos de um alaranjado escuro, que tinha sido enviado pelas garotas da equipe de remo. Sukhinder se virou no banco procurando por Lauren, cuja mãe, que era florista, havia confeccionado aquele remo. Queria lhe dizer, por gestos que fosse, que tinha visto o arranjo e gostado dele, mas, com toda aquela gente ali dentro, era impossível localizar a garota. Sukhinder ficou toda orgulhosa por terem feito aquilo, principalmente quando percebeu que as pessoas que iam se sentando nos bancos logo mostravam o remo aos seus acompanhantes. 5 das 8 remadoras da equipe tinham dado dinheiro para o arranjo. Lauren disse a Sukhinder que tinha ido atrás de Crystal Veedon na hora do almoço e enfrentado as sacanagens dos amigos dela, que estavam sentados, fumando, numa mureta perto da loja de conveniência. Perguntou a Crystal se ela queria contribuir. "Quero, sim, claro", respondeu a garota, mas não deu dinheiro nenhum. E, por isso, o seu nome não estava no cartão. E, aparentemente, ela também não tinha aparecido no enterro. Sukhinder sentia um peso enorme por dentro, mas a dor no braço esquerdo, aliada às fisgadas mais agudas a cada movimento que ela fazia, funcionava como uma espécie de antídoto. E, pelo menos, Bola Wall, todo emburrado naquele terno preto, não tinha ficado perto dela. Nem a olhou quando as suas famílias se encontraram por um instante, ainda fora da igreja. Estava cerceado pela presença dos pais, como às vezes ficava cerceado pela presença de Andrew Price. Na véspera, já mais tarde,
O seu cibertorturador anônimo tinha lhe enviado uma foto em preto e branco de uma criança da época vitoriana, nua e coberta de pelos escuros. Ela viu a foto pela manhã e a deletou enquanto se arrumava para o funeral. Quando foi a última vez que se sentiu feliz? Sabia que, numa vida diferente, muito antes de as pessoas começarem a reclamar e debochar dela, passou anos vindo sentar nessa igreja e ficava toda contente, entusiasmada. Cantava hinos no Natal, na Páscoa e em Pentecostes. Sempre gostou do arcanjo, com aquele rostinho pré-rafaelita, bonito e feminino, e o cabelo louro cacheado. Hoje, porém, pela primeira vez, ela ouviu de um jeito diferente, com o pé descansando de forma quase descontraída naquele demônio escuro que se contorcia. E achou a sua expressão imperturbável sinistra e arrogante. Os bancos estavam lotados. Ruídos abafados, passos que ecoavam e sussurros davam vida ao ar poeirento enquanto os menos afortunados continuavam a se enfileirar no fundo da igreja, ocupando o espaço disponível junto à parede da esquerda. Algumas almas mais esperançosas percorriam o corredor, pé ante pé, tentando encontrar naqueles bancos repletos um lugar que tivesse passado despercebido. Howard se mantinha firme, impassível, até que Shirley lhe deu um tapinha no ombro e sussurrou: "Aubrey e Julia." Nesse momento, Howard virou o corpo volumoso e acenou com o folheto do serviço fúnebre para chamar a atenção dos Favley. O casal veio andando pelo corredor atapetado a passos rápidos. Aubrey, no seu terno escuro, alto, magro, com uma calvície incipiente. Julia, com o cabelo avermelhado preso para trás num coque baixo. Sorriram, agradecendo, enquanto Howard chegava para o lado, empurrando os demais para deixar bastante espaço para os Favley. Samantha ficou tão imprensada entre Miles e Maureen que sentia, de um lado, os ossos pontudos da bacia da viúva pressionando o próprio corpo, e, do outro, as chaves no bolso do marido. Furiosa, tentou conseguir alguns centímetros a mais naquele banco, mas nem Miles nem Maureen tinham como se mexer. Samantha ficou então olhando fixo para a frente e, para se vingar, voltou o pensamento para Vikram. Fazia mais ou menos um mês que não o via, e ele não tinha perdido nada do seu charme desde então. Era tão obviamente, tão irrefutavelmente bonito que chegava a ser ridículo, dava vontade de rir. Com as pernas compridas e os ombros largos, sem qualquer vestígio de barriga no ponto em que a camisa ia para dentro da calça e aqueles olhos escuros com cílios negros e espessos, o médico parecia um deus em comparação com outros homens de Pagford, todos tão relaxados, tão desbotados, tão gordos. Quando Miles se inclinou para sussurrar algumas brincadeiras para Julia Favley, as chaves no seu bolso espetaram a sua coxa, e Samantha imaginou Vikram abrindo o vestido envelope azul marinho que ela estava usando. Na sua fantasia, porém, omitiu a regatinha do mesmo tom que tinha posto por baixo para esconder a profunda fenda entre os seus seios. O órgão parou. O silêncio que se instalou era rompido apenas por um burburinho suave que persistiu. As cabeças se viraram. O caixão vinha percorrendo o corredor. Os homens que o traziam formavam um grupo tão disparatado que chegava a ser quase cômico. Os irmãos de Belry não tinham mais que 1,70 m, e Colin Wall, que vinha na parte de trás, tinha quase 1,90 m, o que fazia com que o caixão ficasse bem mais baixo na frente que atrás. O próprio caixão não era de mogno envernizado, mas todo feito de uma fibra trançada. Que diabos? Pensou Howard, indignado. Parece até uma cesta de piquenique. Um ar de surpresa se estampou em vários rostos enquanto o ataúde de Salgueiro ia passando à sua frente, mas havia quem já soubesse dessa novidade de antemão. Mary contou a Tessa, que contou a Parminder, que a escolha tinha sido de Fergus, o filho mais velho de Belry. O Salgueiro era um material sustentável, de crescimento rápido e, portanto, não causa danos ao meio ambiente. O garoto era um entusiasta das coisas verdes e ecologicamente corretas. Parminder preferia 1000 vezes o caixão de Salgueiro àqueles horrores de madeira maciça em que a maioria dos ingleses despachava os seus mortos. A sua avó sempre tivera um medo supersticioso de que a alma pudesse ficar aprisionada em algo sólido e pesado, e não se conformava com a ideia de ver os coveiros aparafusarem a tampa dos caixões. O ataúde de Belry foi posto em cima de um estrado recoberto de tecido brocado, e os homens que o carregavam se dispersaram. O filho, os irmãos e o cunhado do morto dirigiram-se aos bancos da frente, e Colin foi se reunir à sua família com aquele seu andar saltitante. Por 2 segundos vacilantes, Gavin hesitou. Parminder percebeu perfeitamente que ele não sabia para onde ir, e a sua única opção era percorrer de novo todo aquele corredor sob os olhares de centenas de pessoas. Mary, porém, deve ter-lhe feito um sinal qualquer, pois, vermelho até a raiz dos cabelos, ele foi se sentar no primeiro banco, ao lado da mãe de Belry. Parminder só tinha falado com o rapaz uma vez, quando lhe fez uns exames e tratou da sua clamídia. Depois disso, não voltará a vê-lo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O vigário não parecia preocupado com o sentido daquelas palavras, mas sim com a maneira pela qual elas saíam da sua boca, de um jeito meio cantarolado e ritmado. Parminder conhecia muito bem aquele estilo, pois passou anos assistindo ao culto de Natal com todos os outros pais de alunos da St. Thomas.
Mas esse conhecimento de longa data não foi o bastante para fazê-la aceitar aquele santo guerreiro de rosto pálido que a observava lá do alto, nem aqueles bancos pesadões, de madeira escura, aquele altar estranho com a sua cruz dourada cheia de pedrarias, ou os cânticos fúnebres que ela achava desagradáveis e inquietantes. Desviou então a atenção da pretensiosa lenga-lenga do vigário e voltou a pensar no próprio pai. Ela o viu pela janela da cozinha, estirado no chão, de bruços, e o rádio tocando aos brados do alto da casinhola dos coelhos. Ele tinha ficado deitado ali 2 horas, enquanto ela, a mãe e as irmãs estavam olhando as novidades na Topshop. Ainda podia sentir o ombro do pai sob a camisa quente quando ela o sacudiu. Daddy! Daddy! Depois, jogaram as cinzas de Dasher no Réia, um riozinho tristonho lá de Birmingham. Parminder se lembrava daquela superfície barrenta, num dia de céu carregado do mês de junho, e do filete de minúsculos floquinhos brancos e cinzentos que se afastaram boiando. O órgão fez um barulho surdo e voltou à vida. A médica ficou de pé, como todos os demais. Avistou a cabeça de um louro avermelhado das gêmeas Niame e Sioba. As duas tinham exatamente a mesma idade que ela quando perdeu Darsha. Parminder sentiu uma onda de ternura, uma dor terrível e um desejo meio confuso de abraçá-las e lhes dizer que sabia muito bem, entendia. O dia raiou, como se fosse a primeira manhã. Gavin ouviu um som mais estridente, que vinha da outra ponta do banco. A voz do filho caçula de Belry ainda não havia mudado. Sabia que foi Declan que escolheu essa música, mais um dos detalhes repulsivos da cerimônia que Mary tinha resolvido lhe contar. O funeral estava sendo um sacrifício pior do que havia imaginado. Achava que talvez as coisas tivessem sido mais fáceis com um caixão de madeira. Aquela caixa de fibra trançada lhe deu uma consciência terrível, visceral, da presença do corpo de Belry ali dentro. O seu peso era chocante. Será que toda aquela gente que o olhava de um jeito complacente enquanto o cortejo ia passando pelo corredor não entendia o que ele estava efetivamente carregando? Depois, veio aquele momento pavoroso, quando se deu conta de que ninguém tinha guardado lugar para ele e que teria de fazer todo o trajeto de volta, com todos olhando, e ir se esconder entre os que tinham ficado de pé lá atrás. Mas não. Foi obrigado a sentar no primeiro banco, terrivelmente exposto. Era como ficar na primeira cadeira de uma montanha-russa, tendo de encarar cada uma daquelas guinadas e daquelas descidas medonhas. Sentado ali, a poucos centímetros do girassol de Sioba, sentindo a cabeça como uma verdadeira panela de pressão, cercado daquela profusão de frésias e lírios amarelos, desejou que Kai tivesse vindo com ele. Parecia inacreditável, mas era isso mesmo. Seria um consolo ter alguém que estivesse ao seu lado, alguém que simplesmente tivesse guardado um lugar para ele. Não havia lhe ocorrido que pareceria um pobre coitado comparecendo ao enterro sozinho. O hino acabou. O irmão mais velho de Belry foi lá para a frente da igreja para dizer algumas palavras. Gavin não entendia como ele podia aguentar fazer aquilo, com o cadáver do irmão bem diante dos olhos, sob o tal girassol, cultivado desde o plantio por meses e meses. Também não entendia como Mary podia ficar sentada ali, tão quietinha, de cabeça baixa, aparentemente olhando as próprias mãos juntas sob o colo. O rapaz tentou então, com toda a dedicação, recorrer às suas referências internas e diluir, assim, o impacto do panegírico. Ele vai contar como Belry e Mary se conheceram, quando tiver terminado com essas histórias de crianças, infância feliz, bons tempos aqueles. Claro, claro. Ande, vamos logo com isso. Teriam que pôr o corpo de Belry no carro outra vez e percorrer toda a distância até Yarville para enterrá-lo lá, pois o pequeno cemitério da São Miguel e Todos os Santos já havia sido declarado lotado 20 anos atrás. Gavin se imaginou baixando o caixão de fibra à sepultura diante dos olhares de toda aquela multidão. Trazê-lo para dentro da igreja e levá-lo de volta para fora não era nada comparado àquilo. Uma das gêmeas estava chorando. Com o rabo do olho, Gavin viu Mary estender o braço e pegar a mão da filha. Vamos acabar logo com isso? Cacete! Por favor. Creio que podemos dizer que Belry sempre soube o que queria, disse o irmão do morto, com voz rouca. Tinha provocado uns poucos risos contando as enrascadas em que Belry se meteu quando era criança. A tensão que havia na sua voz era palpável. Ela tinha 24 anos quando fomos passar o fim de semana em Liverpool com outros rapazes. Na primeira noite, saímos do acampamento para ir a um pub, e lá, atrás do balcão, estava a filha do proprietário, uma linda loura que era estudante e vinha ajudar o pai aos sábados. Belry passou a noite inteira recostado naquele bar, conversando com ela, deixando-a em maus lençóis com o pai e fingindo que não sabia quem eram aqueles bagunceiros lá do canto. Ouviu-se um risinho. A cabeça de Mary pendeu ainda mais, e ela segurava com toda a força as mãos dos filhos que estavam ao seu lado. Naquela noite, quando chegamos à nossa barraca, ele me disse que ia casar com ela. Espere aí em princípio. Quem está bêbado aqui sou eu. Mais uma risadinha ligeira. E ele nos obrigou a ir àquele mesmo pub na noite seguinte. Quando voltamos para casa, a primeira coisa que fez foi comprar um cartão postal e mandar para a tal moça, dizendo que voltaria a Liverpool no fim de semana seguinte.
Eles se casaram um ano e um dia depois da data em que se conheceram, e acho que todos que conviveram com eles vão concordar que, só de olhar, Belry sabia distinguir o que era bom. Os dois tiveram 4 filhos lindos, Fergus, Niamh, Siobhan e Declan. Gavin começou a respirar pausadamente, inspirando, expirando, inspirando, expirando, numa tentativa de não ouvir nada daquilo e se perguntando o que diabos o seu próprio irmão arranjaria para dizer nas mesmas circunstâncias. Ele não tinha a sorte de Belry. A sua vida romântica não dava uma história bonitinha. Nunca entrou num pub e encontrou ali a esposa perfeita, loura, sorridente, pronta para lhe servir uma caneca de cerveja. Teve Lisa, que, aparentemente, nunca achou que ele fosse lá grande coisa. 7 anos de batalhas que só faziam se intensificar e que culminaram com o episódio de doença venérea. E, depois, praticamente sem intervalo, apareceu Kai, que grudou nele como um molusco agressivo e ameaçador. Mas, fosse como fosse, ia ligar para ela mais tarde porque estava achando que não aguentaria voltar para o seu chalé vazio depois de tudo aquilo. Seria honesto. Diria que o enterro foi terrível e estressante, e que adoraria que ela tivesse ido com ele. Com toda a certeza, isso poria fim a qualquer sombra que tivesse restado por conta da briga. Não queria ficar sozinho à noite. 2 bancos atrás, Colin Wall soluçava de forma discreta, mas audível, com o rosto enfiado num lenço grande e encharcado. A mão de Tessa repousava na coxa do marido, pressionando-a delicadamente. Ela estava pensando em Belry, como confiava nele para ajudá-la com Colin, como se sentia reconfortada quando riam juntos, como era grande a generosidade do amigo morto. Podia vê-lo perfeitamente, baixinho e corado, dançando aquele swing com Parminder na última festa que deu na sua casa. Podia vê-lo imitando Howard e Mollison nas críticas que ele fazia a Fields, ou aconselhando Colin, com aquele tato que só ele era capaz de ter, a encarar o comportamento de Bola como coisa de adolescente e não de sociopata. Tessa estava com medo do peso que a perda de Belry Firebroter poderia ter para o homem que estava ao seu lado. Não sabia como conseguiriam lidar com aquela ausência tão gigantesca. Tinha medo de que o marido houvesse feito ao morto uma promessa que não teria condições de cumprir e não percebesse que Mary, com quem Colin continuava querendo falar, não gostava nada dele. E, em meio a toda aquela ansiedade e todo aquele sofrimento, surgia sua preocupação habitual, como uma coceira persistente, Bola. E como ela poderia evitar uma explosão? Como conseguiria fazê-lo ir com eles ao enterro ou como poderia esconder de Colin que ele não tinha ido? O que, afinal de contas, talvez fosse até mais fácil. Vamos encerrar o serviço de hoje com uma canção que as filhas de Belry, Niamh e Siobhan, escolheram e que tem um significado especial para as duas, como tinha para o seu pai, disse o vigário. De certa forma, pelo tom daquela declaração, o religioso conseguiu se isentar do que ia acontecer a seguir. O som de bateria que veio dos alto-falantes ocultos era tão alto que os presentes se assustaram. Também aos brados, uma voz com sotaque americano começou a cantar Era o rapper Jay-Z Good Girl Gone Bad, Take 3, Action. No Clouds e mais Sorums, Let It Rain, e do Plane Into Fame Coming Down With The Dow Jones. Alguns dos presentes acharam que devia ter havido algum engano. Howard e Shirley se entreolharam, indignados. Garota boazinha que virou má. Tomada 3. Ação. Não existem nuvens nas minhas tempestades. Pode chover, que o idoplano para a fama. Caindo junto com o Dow Jones. O que era aquilo? Mas ninguém desligou o som ou veio correndo para pedir desculpas. De repente, uma possante voz feminina começou a cantar. You had my heart and will never be olds apart maybe in magazines but you will still be my star. Ao som daquela declaração. Você teve o meu coração e nunca estaremos em mundos separados. Talvez em revistas, mas você vai continuar sendo a minha estrela. O caixão veio voltando pelo corredor central seguido por Mary e os filhos. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other you can stand under my umbrella you can stand under my umbrella. Agora que está chovendo mais que nunca, saiba que ainda temos um ao outro. Pode ficar debaixo do meu guarda-chuva. Pode ficar debaixo do meu guarda-chuva. Prosseguia dizendo a canção, e, lentamente, todos foram deixando a igreja, tentando não andar ao ritmo da música. Capítulo 2. Andrew Price foi saindo da garagem segurando a bicicleta de corrida do pai pelo guidão e tomando cuidado para não esbarrar no carro. Achou melhor carregá-la para descer os degraus de pedra do jardim e passar pelo portão de grade. Já na rua, pôs o pé num dos pedais, tomou impulso por uns poucos metros e passou então a outra perna por cima do selim. Sem tocar nos freios, saiu voando pelo declive vertiginosamente acentuado da ladeira, rumo a Pagford. As cercas vivas e o céu tornaram-se borrões. O garoto se imaginava num velódromo, com o vento soprando seu cabelo ainda molhado e fustigando o rosto que ele tinha acabado de esfregar. Na altura do jardim triangular dos Firebroter, Andrew acionou o freio, porque, meses atrás, fez aquela curva em alta velocidade e acabou caindo.
Teve então que voltar para casa na mesma hora, com o jeans rasgado e um dos lados do rosto todo esfolado. Tirou uma das mãos do guidão e, sem pedalar, desceu a Chart Row, deliciando-se com mais uma corrida ladeira abaixo, embora desta vez em menor escala. Reduziu ligeiramente a velocidade quando viu que estavam botando um caixão num carro fúnebre parado diante da igreja, e que uma multidão em trajes escuros vinha saindo por aquelas pesadas portas de madeira. Pedalou então furiosamente até a esquina, onde poderia ficar meio escondido. Não queria ver Bola sair da igreja ao lado de um pombinho arrasado. Não queria vê-lo usando tal terno vagabundo e a gravata que o garoto tinha descrito com um desprezo cômico na véspera, durante a aula de inglês. Seria como surpreender o amigo fazendo cocô. Contornando a praça bem devagar, Andrew afastou o cabelo do rosto com uma das mãos, perguntando-se o que o ar frio teria feito com as suas espinhas de um vermelho vivo e se o tal sabonete antibacteriano teria melhorado um pouco que fosse a aparência irritada do seu rosto. E ensaiou a desculpa que usaria. Estava voltando da casa de Bola, coisa que poderia perfeitamente ser verdade. Não haveria por que duvidar. Nesse caso, era tão óbvio passar pela Hope Street quanto dobrar na primeira transversal para chegar até o rio. Gaia Bowden, se, por acaso, estivesse na janela, se, por acaso, o visse, se, por acaso, o reconhecesse, não teria portanto motivos para achar que ele tinha passado por ali por causa dela. Não que Andrew estivesse contando com a possibilidade de precisar se explicar, mas mesmo assim achou melhor ter a desculpa preparada porque acreditava que aquilo o deixaria com um ar despreocupado. Só queria saber qual era a casa dela. Já tinha passado 2 vezes de bicicleta, em fins de semana, pela rua de casas geminadas, sempre com os nervos tensos. Até agora, porém, não havia conseguido descobrir qual daquelas construções idênticas abrigava o Graal. Tudo o que sabia, graças a uns olhares furtivos pelas janelas sujas do ônibus escolar, era que a garota morava do lado direito, numa das casas de número par. Quando chegou à esquina, tratou de assumir um ar bem descontraído, fazendo de conta que estava pedalando tranquilamente em direção ao rio pelo caminho mais curto, mergulhado nos próprios pensamentos, mas não tão distraído a ponto de não reconhecer uma colega de escola caso se encontrassem. E ali estava Gaia, parada na calçada. As pernas de Andrew continuaram pedalando, mas ele já não sentia os pedais. De repente, teve plena consciência de estar se equilibrando numas rodas bem finas. Ela remexia na bolsa de couro, com o cabelo castanho acobreado lhe caindo no rosto. A casa cuja porta estava entreaberta por trás dela tinha o número 10. Uma camiseta preta curtinha, um pedaço de pele aparecendo, um cinto largo e um jeans bem justo. Quando ele já tinha quase ultrapassado a casa, Gaia fechou a porta e se virou. O cabelo voltou a descobrir o seu rosto lindo e ela disse, bem nitidamente, com aquele seu sotaque londrino. Ah, oi. Oi, respondeu Andrew. E as suas pernas continuaram a pedalar. 6 metros, 12 metros. Porque não parou. A surpresa o manteve em movimento, e ele nem sequer ousou olhar para trás. Já estava no final da rua. Só não vai cair, porra. Dobrou a esquina, atordoado demais para avaliar se o que sentia por tê-la deixado para trás era mais alívio ou desapontamento. Puta merda. Seguiu pedalando pelo trecho arborizado que ficava aos pés da colina Pageter, ponto em que o rio reluzia de forma intermitente por entre as árvores, mas tudo que conseguia ver era a imagem de Gaia gravada nas suas retinas como um neon. A estradinha se transformou numa trilha de terra batida, e o ventinho que vinha do rio acariciou o seu rosto, que, achava ele, não havia ficado vermelho, já que tudo aconteceu depressa demais. Puta que pariu! Exclamou ele em voz alta, dirigindo-se ao ar fresco e à trilha deserta. Empolgado, ficou revolvendo aquele tesouro magnífico e inesperado. O corpo perfeito, revelado pela camiseta e pelo jeans justos, atrás dela, o número 10 numa porta azul com a tinta descascando, e aquele oi dito de um jeito tão natural, tão espontâneo. O que significava que a sua fisionomia estava definitivamente gravada em algum canto da mente que vivia por trás daquele rosto deslumbrante. A bicicleta começou a sacolejar no caminho que agora era mais irregular e pedregoso. Extasiado, Andrew só desmontou quando sentiu que estava começando a perder o equilíbrio. Saiu empurrando a bicicleta por entre as árvores até chegar à margem estreita do rio, onde a largou no chão, em meio às anêmonas do bosque que tinham se aberto como estrelinhas brancas desde a última vez que estivera ali. Quando o pai resolveu lhe emprestar a bicicleta, disse, não se esqueça de botar a corrente se for entrar em alguma loja. Estou lhe avisando, se ela for roubada. Mas a corrente não era grande bastante para contornar o tronco daquelas árvores, e, de qualquer forma, quanto mais longe Andrew ficava do pai, menos medo tinha dele. Ainda pensando naqueles centímetros de barriga à mostra e no lindíssimo rosto de Gaia, foi andando até o ponto em que a margem do rio se encontrava com a encosta erodida da colina que se projetava como um penhasco rochoso, caindo a pique sobre a água esverdeada que corria ali embaixo. Um restinho estreito e escorregadio da margem do rio contornava o sopé da elevação. A única maneira de atravessá-lo, se os seus pés eram agora 2 vezes maiores que da primeira vez que fez aquele percurso, era ficar de lado, com o corpo colado à pedra escarpada.
e ia se agarrando a raízes e a qualquer ressalto da rocha, por menor que fosse. Conhecia muito bem aquele cheiro de musgo que vinha do rio e da terra úmida do solo, como também conhecia a sensação daquela nesga de terra e mato sob os seus pés, e as fendas e pedras que procurava com as mãos na escarpa da colina. Bola e ele haviam encontrado o esconderijo secreto quando tinham 11 anos. Sabiam perfeitamente que o que estavam fazendo era proibido e perigoso, pois já haviam sido alertados com relação ao rio. Apavorados, mas decididos a não confessar isso um ao outro, os dois meninos entraram por aquela passagem traiçoeira, agarrando-se a qualquer saliência que encontrassem no paredão de pedra e depois, quando chegaram à parte mais estreita, segurando firme na camiseta do companheiro. Embora a sua atenção estivesse longe dali, anos e anos de prática permitiram que Andrew fosse se esgueirando junto à sólida muralha de terra e rocha, com a água correndo a centímetros dos seus tênis. Depois, baixando a cabeça e com um movimento ágil, penetrou pela fenda que haviam descoberto na colina tantos anos atrás. Na ocasião, aquilo lhes pareceu uma recompensa divina pela ousadia que haviam demonstrado. Agora, já não conseguia ficar de pé ali dentro, mas o lugar, pouco maior que uma barraca de acampamento para 2 pessoas, era grande o bastante para que 2 adolescentes ficassem deitados, um ao lado do outro, com o rio correndo lá fora e as árvores recortando o pedacinho de céu que dava para ver pela abertura triangular da gruta. Quando estiveram naquele local pela primeira vez, cavaram a parede dos fundos com os gravetos, mas não encontraram nenhuma passagem secreta que levasse à abadia que ficava lá no alto. Contentaram-se, porém, com o fato de só eles terem descoberto aquele esconderijo e juraram que tal descoberta seria o seu segredo para o resto da vida. Andrew tinha uma vaga lembrança de os dois terem feito um juramento solene, cuspindo e dizendo palavrões. Logo que encontraram aquela pequena gruta, batizaram-na de caverna, mas, de uns tempos para cá, tinham passado a chamá-la de Pombal. O esconderijo tinha cheiro de terra, embora o teto inclinado fosse pura pedra. Uma linha verde escura mostrava que a água havia invadido aquela espécie de gruta em algum momento, cobrindo-a praticamente toda. O chão estava repleto de guimbas e filtros dos cigarros que os dois tinham fumado ali dentro. Andrew se sentou, com as pernas penduradas sobre a água esverdeada que corria mais abaixo. Tirou do bolso do casaco os cigarros e o isqueiro que tinha comprado com o último dinheiro que ganhou de aniversário, já que, agora, a sua mesada havia sido cortada. Acendeu um cigarro, deu uma profunda tragada e se pôs a reviver o glorioso encontro com Gaia Baldwin com o máximo de detalhes que conseguiu. Cintura estreita e quadris curvilíneos, pele clara aparecendo entre couro e camiseta, boca grande, de lábios carnudos. Ah, oi. Foi a primeira vez que a viu sem o uniforme da escola. Onde estaria indo assim, sozinha, com aquela bolsa de couro? O que teria para fazer em Panford numa manhã de sábado? Talvez fosse pegar o ônibus para Yarville. O que será que Gaia aprontava quando ele não podia vê-la? Que mistérios femininos a absorviam? Andrew se perguntou então pela enésima vez se era possível que carne e ossos dispostos daquele jeito abrigassem uma personalidade banal. Nunca tinha pensado nisso antes. A ideia de um corpo e uma alma como entidades separadas jamais tinha lhe passado pela cabeça até ele dar com os olhos em Gaia. Mesmo quando tentava imaginar como seriam os seus seios e como seria passar a mão neles, a partir do que pudera perceber através de uma blusa de uniforme ligeiramente translúcida, quando tudo o que via era um sutiã branco. O garoto não podia acreditar que a atração que ela exercia sobre ele fosse exclusivamente física. Gaia tinha um jeito de andar que mexia com ele tanto quanto música, a coisa que o tocava mais que tudo no mundo. Com toda a certeza, o espírito que animava aquele corpo incomparável só podia ser também algo fora do comum. Por que a natureza faria um frasco como aquele se não fosse para lhe dar um conteúdo ainda mais precioso? Andrew sabia como era uma mulher nua, pois os pais de Bola não controlavam o computador que ficava no quarto do filho. Juntos, os dois já tinham navegado por todos os sites pornô gratuitos que conseguiram encontrar, vulvas depiladas, lábios rosados bem afastados para mostrar aberturas escuras e profundas, bundas arreganhadas revelando o buraquinho do ânus, bocas pintadíssimas, sêmen escorrendo. A sua excitação era sempre escorada pela certeza assustadora de que só daria para saber que a senhora Wall estava se aproximando quando ela chegasse naquela parte da escada que rangia. Às vezes, encontravam umas coisas tão esquisitas que caíam na gargalhada, muito embora o garoto não soubesse dizer exatamente se aquilo o deixava mais excitado ou mais enojado. Chicotes e celas, arreios, cordas, mangueiras. Viram até, e, dessa vez, nem Bola conseguiu rir, uns apetrechos metálicos fotografados bem de perto, agulhas espetadas na carne macia, rostos de mulheres apavoradas, gritando. Bola e ele tinham se tornado especialistas em peitos siliconados, aquelas coisas enormes, firmes e bem redondas. Plástica, dizia um deles, com ar impassível, diante do monitor, com a porta do quarto trancada para barrar a entrada dos pais de Bola. Na tela, a loura de braços erguidos estava sentada a cavalo no homem peludo, com os seios de mamilos escuros saltando do peito estreito como 2 bolas de boliche. Debaixo de cada um deles, umas linhas finas e rosadas mostravam o lugar onde o silicone havia sido implantado.
Olhando para aqueles seios, dava quase para saber como seriam ao toque da mão. Firmes, como se houvesse uma bola de futebol por baixo da pele. Andrew não podia imaginar nada mais erótico que seios naturais, macios, levemente porosos, talvez um tanto maleáveis, e os mamilos. Essa era a sua expectativa, contrastando nitidamente com o resto. E, à noite, todas aquelas imagens se misturavam às possibilidades oferecidas pelas garotas reais, garotas humanas, e o pouco que dava para perceber por baixo da roupa quando se conseguia chegar perto bastante. Niamh era a menos bonita das gêmeas Firebroter, mas foi quem se mostrou mais disponível naquele auditório abafado durante a tal festa de Natal. Meio escondidos pela velha cortina do palco, os dois ficaram se agarrando, e Andrew conseguiu enfiar a língua na boca da garota. As suas mãos chegaram até a tira do sutiã e só não foram adiante porque ela ficou o tempo todo tentando impedi-lo de fazer o que pretendia. O que mais o estimulou foi saber que, em algum lugar ali por perto, no escuro, Bola estava indo mais longe. E, agora, o seu cérebro pulsava e transbordava com a imagem de Gaia. Ela não era só a garota mais sexy que jamais tinha visto, mas também provocava nele um outro desejo inteiramente inexplicável. Certas modulações no acorde, certos ritmos o faziam estremecer bem lá no fundo, e alguma coisa em Gaia Baldwin provocava a mesma sensação. Acendeu um cigarro no outro e jogou a guimba na água. Ouviu então o ruído tão conhecido de passos arrastados. Debruçou-se e viu Bola, ainda com o terno do enterro, colado ao paredão de pedra, agarrando-se aqui e ali para percorrer a estreita faixa de terra que levava à gruta onde Andrew estava. Oi, Bola. Oi, Arv. O garoto encolheu as pernas para que o amigo pudesse entrar no pombal. Puta que pariu! Exclamou Bola, assim que passou pela fresta na rocha. Estava parecendo até uma aranha esquisita, com aquelas pernas e aqueles braços compridos, e ainda mais magro no terno preto. Andrew lhe deu um cigarro. Bola sempre acendia os cigarros como se estivesse ventando muito, com uma das mãos em concha para proteger a chama e o rosto ligeiramente franzido. Deu uma tragada, soltou um anel de fumaça para fora da pequena gruta e afrouxou a gravata cinza escuro que trazia no pescoço. Parecia mais velho e até mesmo menos bobo com aquele terno cheio de terra nos joelhos e nos punhos, marcas do trajeto até o esconderijo. Quem visse ia achar que eles tinham um caso mesmo, disse o garoto, depois de dar mais uma profunda tragada no cigarro. Pombinho estava muito arrasado. Arrasado é pouco. Ele estava tendo uma crise histérica. Soluçava feito sei lá o quê. Pior que a porra da viúva. Andrew riu. Bola soltou mais um anel de fumaça e ficou mexendo numa das orelhas enormes. Caí fora mais cedo. Ainda nem tinham enterrado ele. Continuaram a fumar em silêncio, olhando para o rio lamacento. Nesse meio tempo, Andrew ficou pensando nas palavras do amigo, caí fora mais cedo. Quanta autonomia Bola parecia ter, em comparação com ele mesmo. Simon e a sua fúria formavam uma barreira entre Andrew e uma boa dose de liberdade. Lá em Newtop House, acontecia de alguém ficar de castigo só porque estava em determinado lugar em determinada ocasião. Uma vez, a imaginação do garoto foi atraída por um estranho tópico da aula de filosofia e religião em que se discutiram os deuses primitivos, com toda a sua ira e violência arbitrárias, e as tentativas das civilizações daqueles tempos no sentido de aplacá-las. Andrew pensou então na natureza da justiça tal como ele a conhecia. O pai como um deus pagão, e a mãe como a alta sacerdotisa do culto, tentando interpretar e interceder, geralmente em vão, mas, mesmo assim, e apesar de todas as evidências, insistindo em afirmar que havia uma magnanimidade e uma sensatez por trás das atitudes da sua deidade. Bola apoiou a cabeça na parede de pedra do pombal e ficou soprando uns anéis de fumaça para o teto. Estava pensando no que queria dizer a Andrew. Passou todo o serviço fúnebre, enquanto o pai soluçava com o rosto enfiado no lenço, ensaiando mentalmente um jeito de começar. Estava tão empolgado com a perspectiva de contar que mal conseguia se conter, mas tinha decidido que não ia falar assim de repente. Para ele, contar era quase tão importante quanto fazer. Não queria que Andrew achasse que ele tinha vindo até ali só para lhe dizer aquilo. Sabe como era o Firebroter lá no conselho? Perguntou Andrew. Sei, respondeu Bola, adorando que o amigo tivesse puxado conversa. Docinho de cocô está dizendo que vai se candidatar. Vai mesmo, exclamou Bola, franzindo as sobrancelhas. Que diabo deu nele? Ele acha que Firebroter estava levando propina de um fornecedor qualquer, respondeu Andrew, que tinha ouvido uma conversa entre os pais na cozinha naquela mesma manhã. E aquilo explicava tudo. Está querendo entrar na jogada também. Mas não era Belry Firebroter, disse Bola, rindo e batendo a cinza do cigarro no chão. E não aconteceu no conselho distrital. Foi um cara chamado sei lá o que Friele, lá em Yarville. Ele era do conselho de administração da Vintendon. Pombinho teve um ataque. Os jornalistas começaram a ligar pedindo que ele falasse sobre o assunto e todas essas coisas. O tal do Friele se ferrou. Docinho de cocô não lê a Gazeta. Andrew ficou olhando fixo para o amigo. É a cara dele. Apagou o cigarro no chão de terra, envergonhado com a burrice do pai. Mais uma vez ele tinha entendido tudo errado.
Desprezava a comunidade local, não dava a mínima para as questões do vilarejo e tinha o maior orgulho do isolamento em que viviam naquela casinha vagabunda lá no alto da colina. De repente, houve uma coisa qualquer que não tem nada a ver e, por conta disso, decide expor a família inteira ao ridículo. Safado esse tal de docinho de cocô, hein? Disse Bola. Era assim que Ruth chamava o marido. Uma vez, quando ficou para lanchar na casa deles, Bola ouviu a mãe do amigo usar esse apelido e, desde então, nunca mais se referiu a Simon de outra forma. Se é, respondeu Andrew, pensando se conseguiria dissuadir o pai de se candidatar contando-lhe que ele estava pensando no homem errado e no conselho errado. Que coincidência! Pombinho também vai se candidatar, prosseguiu Bola, soltando a fumaça pelo nariz e olhando a parede da gruta além da cabeça de Andrew. Será que os eleitores vão votar no babaca 1, acrescentou, ou no babaca 2? Andrew riu. Poucas coisas lhe pareciam mais engraçadas que ouvir o próprio pai ser chamado de babaca por Bola. Agora, saca só isso aqui, prosseguiu o garoto, deixando o cigarro preso entre os lábios e dando uns tapinhas nos bolsos da calça, embora soubesse perfeitamente que o envelope estava no bolso interno do paletó. Pronto! Exclamou, pegando tal envelope e abrindo para que o amigo visse o que ele continha. Umas bolinhas marrons do tamanho de pimenta em grãos misturadas com folhas e raminhos secos. E o que chamam de sensimila. O que é isso? Partes da planta que é nossa velha conhecida, a maconha, respondeu Bola, especialmente preparada para o seu prazer de fumar. E qual é a diferença entre esse troço aí e a maconha normal? Perguntou Andrew, que já tinha dividido alguns baseados com o amigo ali mesmo no pombal. Só um fumo diferente, né? Replicou Bola, apagando o cigarro. Tirou do bolso uma caixinha de risla, pegou 3 daquelas folhas de papel fininhas e começou a enrolá-las. Arranjou isso com Kirby, indagou Andrew, remexendo no envelope e cheirando seu conteúdo. Todo mundo sabia que Sky Kirby era avião. Estava um ano acima deles na escola. O seu avô era um velho hippie que tinha sido detido várias vezes por manter a sua própria plantação. Foi. Sabe de uma coisa? Disse Bola, abrindo uns cigarros e despejando tabaco nas folhinhas de papel. Lá em Fields tem um cara chamado Obo. Ele consegue qualquer coisa. Até a porra da heroína, se a gente quiser. Mas a gente não quer, né? Indagou Andrew, observando o rosto do amigo. Claro que não, respondeu o outro, pegando o envelope e pondo a sensimila em cima do tabaco. Enrolou tudo junto, lambeu a borda do papel para colá-la, enfiou o filtro numa das extremidades e torceu a outra para formar um bico. Perfeito! Exclamou, todo contente. Tinha planejado contar a novidade depois de apresentar a sensimila, como uma espécie de preliminar. Estendeu a mão pedindo o isqueiro, pôs a ponta com o filtro na boca e acendeu o baseado. Deu então uma tragada profunda, contemplativa. Soprou um jato azulado de fumaça e repetiu a operação. Murmurou, prendendo a fumaça nos pulmões imitando Pombinho, que tinha ganhado de presente da mulher no Natal um curso de vinhos, disse. Herbáceo. Retrogosto persistente. Notas sutis de cacete. Sentiu a cabeça rodar, embora estivesse sentado. Experimenta só isso, cara, exclamou, soltando a fumaça e rindo. Andrew se debruçou sobre o amigo, rindo também, não só pela expectativa, mas principalmente por causa do sorriso beatífico que via no rosto de Bola e que não combinava absolutamente com a sua cara emburrada habitual. Deu uma tragada e sentiu o poder da droga se irradiar, a partir dos seus pulmões, relaxando-o, deixando-o mais solto. Uma segunda tragada, e Andrew achou que parecia até que a sua mente havia sido sacudida como uma colcha e, depois, voltava-se a sentar sem dobras, tudo ficando macio, simples, fácil e gostoso. Cacete! Disse, então, fazendo eco à Bola e sorrindo ao ouvir o som da própria voz. Devolveu o baseado ao amigo, que o esperava com os dedos apostos e ficou saboreando aquela sensação de bem-estar. E então, tá a fim de ouvir uma coisa interessante? Perguntou Bola, sem conseguir conter o riso. Pode falar. Trepei com ela ontem à noite. Andrew quase perguntou com quem. Mas o seu cérebro atordoado acabou se lembrando. Cristal Vedon, é claro. Quem mais poderia ser? Onde? Perguntou bestamente. Não era isso que estava querendo saber. Com o terno do enterro, Bola se deitou de costas, com os pés voltados para o rio. Sem dizer uma palavra, Andrew se deitou ao seu lado, no sentido contrário. Era o que faziam em criança, quando ficavam para dormir na casa um do outro. O garoto ficou só olhando para o teto de pedra, onde a fumaça azulada tinha ficado retida, rodopiando bem devagar, e esperou para ouvir a história toda. Eu disse para Pombinho e Tessa que tinha ido para sua casa. Portanto, principiou Bola. Passou o baseado para o amigo, juntou as mãos compridas sob o peito e ficou se ouvindo contar. Aí, peguei o ônibus e fui para Fields. A gente se encontrou na porta do Old Beans, perto do Tesco, indagou Andrew, que não sabia por que estava fazendo aquelas perguntas idiotas. Isso, respondeu Bola. Fomos para o parquinho. Tem umas árvores num dos cantos, atrás dos banheiros públicos. É legal e bem escondido.
Já estava escurecendo. Bola se remexeu, e Andrew lhe passou de novo o baseado. Meter lá dentro é mais difícil do que eu imaginava, disse o garoto. Andrew estava fascinado, com vontade de rir, mas também com medo de perder qualquer detalhe que o amigo pudesse lhe fornecer. Ela estava mais molhada enquanto eu só estava enfiando os dedos. Uma risada subiu pelo peito de Andrew como um arroto, mas morreu ali mesmo. Tem que fazer muita força para conseguir entrar direito. É mais apertado do que eu imaginava. Andrew viu um jato de fumaça subindo do lugar onde devia estar a cabeça do amigo. Gozei em 10 segundos. É bom, paca, quando a gente tá lá dentro. Andrew conteve uma gargalhada. Afinal, podia ter mais coisa. Usei camisinha. Deve ser melhor sem devolver o baseado à mão de Andrew. O garoto deu uma tragada, pensativo. Mais difícil de entrar do que ele imaginava, e acabou em 10 segundos. Não parece muito tempo. Mesmo assim, o que ele não daria para fazer isso também? Imaginou Gaia Baldwin deitada de barriga para cima, todinha para ele, e, sem querer, soltou um ligeiro grunhido que Bola pareceu não ouvir. Perdido numa onda de imagens eróticas, fumando o baseado, Andrew ficou deitado naquele pedacinho de chão que o seu corpo havia esquentado, de pau duro, ouvindo o barulhinho da água a poucos metros da sua cabeça. Que conta na vida, Arf? Perguntou Bola, depois de um longo silêncio sonhador. Com a cabeça nadando de um jeito gostoso, Andrew respondeu, sexo. É isso aí, disse o outro, encantado. Foder, é isso que importa. Propagar a espécie. Abaixo as camisinhas. Crescer e multiplicar. Isso mesmo, replicou Andrew, rindo. E morrer, acrescentou Bola. Ele tinha ficado impressionado com a realidade daquele caixão e com a pouca quantidade de material que separava todos os abutres em alerta do efetivo cadáver. Não lamentava mesmo ter saído antes que o tal caixão desaparecesse no chão. Não tem outro jeito, né? Morrer. E, disse Andrew, pensando em guerras e acidentes de automóvel, e em morrer sob as luzes da velocidade e da glória. E, repetiu Bola, fuder e morrer. Isso aí, né? Fuder e morrer. E a vida? Tentar fuder e tentar não morrer. Ou tentar morrer, replicou Bola. Para algumas pessoas é assim. Correndo riscos. Verdade. Correndo riscos. Houve um novo silêncio. O esconderijo estava frio e enevoado. E música, disse Andrew, baixinho, olhando a fumaça azulada que flutuava na rocha escura. E, concordou Bola, com uma voz distante. E música. E o rio continuou correndo além do pombal.